Olá, bom dia. Quarta-feira, estamos aqui com mais uma reflexão da Palavra de Deus e gostaríamos de começar com a oração ao nosso Deus. Senhor Deus, em Tuas mãos colocamos a nossa vida para que através de Tua Palavra o Senhor venha fluir a Tua vontade, para que venhamos aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Nesta quarta-feira estamos com a meditação neste canal, né? A palavra à luz da verdade, com uma meditação doutrinária para ajudar de alguma forma algumas pessoas que não entendem muito o qual é a doutrina de Cristo. E pedimos a Deus que o Espírito Santo venha nos inspirar para que, através de Sua palavra, venhamos juntos aprender. Tenha em mãos a sua Bíblia, que aqui a gente já está com a nossa aberta aqui. E vamos falar aqui do assunto a doutrina de Cristo. Muito importante. A doutrina de Cristo, porque existe mais de uma doutrina. Existe a doutrina de Cristo, existe a doutrina de homens e existe a doutrina dos demônios. Até onde sabemos, 3 tipos de doutrina. E você quer e eu juntos trilhar o caminho de Deus, temos que estar aqui nos baseando na doutrina de Cristo, na doutrina que é de Deus, para a gente não se embaraçar com ensinos errados. Estamos dando continuidade a esta série, o caminho verdadeiro e o ensino verdadeiro de Deus. Então vamos lá então. Na introdução, a doutrina de Cristo é baseada em tudo que Deus o instruiu a dizer. Então a doutrina de Cristo é a doutrina do próprio Pai, que Deus que deu ao seu Filho Jesus para ensinar as pessoas o ensinamento correto da vontade de Deus para poder conquistar a vida eterna. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar só de 3 pontos. Primeiro ponto, a doutrina de Cristo é segundo a piedade. Temos falado feito menção em umas das primeiras, na segunda-feira, falamos um pouquinho sobre o que é piedade, o que significa piedade. Piedade é uma dedicação a Deus, a vontade de Deus para agir de maneira com misericórdia, falar da bondade de Deus e agir o amor em tudo que diz respeito à vontade de Deus. Este é o Evangelho da graça que em Cristo trouxe e tem como uma das partes dela ser piedoso. Então está escrito aqui em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 3, que fala sobre isso. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então, se há pessoas que não concordam com o ensino de Cristo, que é segundo a piedade, então esta pessoa ela rejeita a própria
vontade de Deus, o próprio Deus, porque a vontade de Deus no seu ensino é segundo a piedade. Nós vemos isto claramente aqui no versículo que citamos. Segundo ponto, a doutrina de Cristo, ela é acompanhada dos ensinos do Sermão do Monte. Outros conhecem como o Sermão da Montanha. E isso a gente vê que está escrito em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Esses três, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, você aí em sua casa, no trabalho, você pega na sua Bíblia e lendo, você vai ver todos os ensinamentos, todas as doutrinas, que doutrina é ensinamento, ensinamento é doutrina. Então você vai ver todos os ensinamentos que Deus em Cristo nos concedeu para nós sabermos qual é o ensino verdadeiro de Deus, qual a vontade de Deus para a gente segui-la. Então nós vamos ler apenas só um versículo aqui, do início dos primeiros ensinamentos de Cristo sobre a sua doutrina. Capítulo 5 de Mateus, versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa já foi a primeira doutrina, um dos primeiros passos do início do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não tem para onde ir. O reino de Deus só vai estar no reino de Deus quem já é moldado, quem já aprendeu a ter um coração desprovido de vaidade, de orgulho, de soberba, de arrogância, de vontade própria. Só quem está desprovido disso e que tem um coração humilde é que poderá adentrar nos céus. E isso também está escrito no Salmo 15. Quem entrará no teu santo monte? Confira, Salmo 15 vai dizer que o coração, o espírito vaidoso não terá vez, mas sim aquele que é puro de coração. Como também está escrito em Mateus 18, versículo 3, que Jesus disse: se vós não vos converterdes e tornardes semelhante criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. É muito sério, porque Deus trata tudo isso conosco aqui, hoje, aqui em vida. Porque depois da morte, sexo e juízo, porque Ele trata isso conosco. Porque desde o princípio, um dos primeiros anjos, que nós temos sempre falado disso, que era Lucifer, e outros anjos que se rebelaram contra Deus, porque não foram humildes de espírito, foram arrogantes, orgulhosos, prepotentes, ambicioso, queria tomar aquilo que não era devido a eles, o lugar de Deus, e se rebelaram. Então, toda pessoa que não é moldada, que não aprendeu o que é humildade de espírito, ele ainda está à beira do caminho, precisa aprender isso, essa doutrina de Cristo, para poder ter acesso aos céus. Vamos ao terceiro ponto, e aqui nós vamos concluir. Olha só, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos faz parte dos ensinos de Cristo. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta é uma das características daqueles que servem a Deus e que estão galgando a doutrina de Cristo para se moldar aos ensinos de Deus para poder estar na eternidade. Primeiro ponto aqui,
perseveravam na doutrina. Perseverar na doutrina, perseverar no ensino, naquilo que Deus diz em sua palavra, naquilo que o próprio Filho de Deus ensinou no Sermão da Montanha, nos ensinos dos apóstolos, nos ensinos dos profetas. Então, quando você persevera, aí sim você é uma pessoa que está apto a trilhar o caminho de Deus, porque você está seguindo, perseverando na doutrina. Há pessoas que começaram bem no caminho de Deus, mas se rebelaram, preferiram mais a glória do mundo, ganâncias, prazeres próprios, e aí traçaram o seu caminho do seu próprio modo, ao seu próprio entendimento de entender a palavra de Deus e de fazer da sua maneira, fazer suas próprias doutrinas, doutrinas de homens e doutrinas de demônios, e se esqueceram, se desviaram do ensinamento genuíno, da simplicidade do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da Graça. Não quiseram permanecer, rejeitaram, porque não acharam um caminho satisfatório para eles. E aí tem pessoas que não perseveram. Segundo ponto, na comunhão. Viver na comunhão é sempre considerar o seu próximo, considerar o seu irmão na fé, sempre estar ali compartilhando o seu pão, as suas necessidades. Às vezes tem alguma pessoa que está precisando de um remédio, vamos dizer assim, de um bocado de pão, vamos dizer assim. E ali você vê a necessidade daquele irmão e você ajuda. Essa é a comunhão dos santos em Cristo. Compartilhar, ter comunhão, ajudar. Porque a palavra de Deus diz que, se não me falha a memória, livro de Tiago, que se você vê algum irmão necessitado e você não faz caso, a palavra de Deus diz que a gente estamos, se você sabe fazer o bem e não faz, nós estamos pecando. Então, esta é uma das características da Igreja de Cristo. Ajudar o irmão, ajudar o próximo. E para concluir aqui, esse mesmo versículo que diz assim: e nas orações nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que ajudar na fé uns dos outros, se preocupar também com a situação espiritual dos outros, as tribulações, e orarmos um pelos outros. Orar um pelo outro significa amor, respeito, consideração, cuidado para com o próximo, para com o irmão. E vamos concluir com esta seguinte meditação: tudo que Cristo ensinou foi a verdade de Deus. Fora qualquer ensino, fora os ensinos dos apóstolos, dos profetas e de Cristo, são ensinamentos de homens e possivelmente também pode ser ensinamentos de espíritos maus. Temos que atentar para isso, é muito sério. Vamos falar com Deus. Senhor amado e Pai, temos falado Tua palavra porque temos nos preocupado, Senhor, com aquilo que se ensina sobre Tua palavra, se está escrito, se é verídico, se coaduna com os Teus ensinos ou não. Toma-nos a todos nós em Tuas mãos, desperta e dá-nos o discernimento do verdadeiro ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Ótima quarta-feira. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.